Boa tarde, gente amiga. Hoje o tema é a pauta da semana. Vamos falar sobre a Umbanda, sobre pretos velhos e sobre a magia e a força da Umbanda, né? E do povo afro no nosso dia a dia. E também vamos retomar a pergunta que ficou aí da semana passada. Será que o povo pode roubar? Vamos perguntar aqui. Nosso tema de debate. Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. E é um tema, esta pergunta que ficou da semana passada aí, gente, é uma bem forte, né? Bem forte, porque pode roubar, a religião aceita isso? De que forma? Eu até agora, eu passei o final de semana todo tentando entender, sinceramente, essa pergunta. Roubo e furto são situações diferentes, né? Exatamente. Roubo é mediante ameaça ou agressão, e o furto é um descuido, vamos dizer assim, e acaba levando pertence de outra pessoa. Mas, como fica na espiritualidade sobre isso? Nós recebemos essa pergunta através do Facebook e vamos entrar em debate sobre ela hoje. E vamos também trazer ali uma enquete para você dentro da página Vivi na TV, certo? De toda a semana. Você que está aí com frio, que passou um final de semana encarangado, bem palavra de gaúcho, né? Encarangado, né? Que comeu sopa todo dia de noite, quentinho. Pois é, você que gostaria de realizar aquela consulta, o jogo de búzios ou o jogo de cartas, utilize o sistema de teleatendimento aqui da Casa de Iansã e Oxalá. O teleatendimento é realizado pelo Pai Mário de Oxalá, por Viviane de Iansã, e você não precisa sair de casa. Você vai ligar para o 51 3084 3434 e vai poder realizar a consulta por telefone, certo? Sem precisar sair de casa, e pode debitar no cartão de crédito ou pelo sistema de depósito bancário. Também pode vir pessoalmente e realizar a sua consulta direto com o Pai Mário, direto com Viviane, aqui na Casa de Iansã e Oxalá. Aí o sistema você vai até a Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Para quem vem pela primeira vez, eu sempre oriento pegar a lotação que vai descer na esquina da Rua Gávea. Pega a lotação Ipanema-Guarujá. Não pode ser Ipanema-Juca Batista. É Ipanema-Guarujá, porque nós estamos em Ipanema, tá? Então, pega a lotação Ipanema-Guarujá, desce na esquina da Rua Gávea e segue a numeração em direção à Orla, número 113. Um ambiente climatizado, um ambiente onde você tem estacionamento próprio, um ambiente onde você tem a presença e a força dos orixás. Aproveita e agenda a tua consulta. 51 3084 3434. E você também pode nos encontrar nas redes sociais. A Vivi já passou para você aí da teleconsulta, o telefone da teleconsulta, mas você pode nos encontrar nas redes sociais. Vamos começar pelo YouTube. Vai lá na página do YouTube, acessa o YouTube, né? E procura Vivi na TV. Aí você vai acessar, vai aparecer o linkzinho ali, vai aparecer o programa Vivi na TV. Te inscreve, certo? E curte. Por quê? Porque cada vez que você acessar, vai aparecer os programas que estão vinculados, ok? O programa de hoje, por exemplo, vai para o YouTube, terminou aqui, vai para o YouTube. Então, vai lá no YouTube, você já encontra e linka no momento que você quiser do programa. E também através do Facebook. Aí no Facebook você procura também Vivi na TV, curte a página, você vai estar recebendo todas as atualidades. E por que o Vivi na TV virou uma página, Vivi, no Facebook? Porque quando o Face é normal, a página normal do Face, ele tem um limite de 5.000 pessoas. Sim. Né? Quando é página do Face, para você curtir, não existe um limite determinado, pode ser milhares de pessoas. Tanto que tanto o meu Face quanto o da Viviane a gente não divulga mais, por quê? Porque está lotado. Né? Então, ficar abrindo 2, 3... Aí não tem muito porquê, porque tu acaba perdendo todo aquele recurso. A página incorpora todos esses links, né? Exatamente, a página incorpora todos esses links. E também através do WhatsApp, aí para mandar perguntinha aqui para o programa. O WhatsApp é 96453434. 51 é o código de área. Manda o seu WhatsApp para nós, manda mensagem para nós, que nós vamos estar vinculando para você aqui a sua pergunta. E a enquete do dia é um pedido de orientação que vai estar lá no Facebook, que nós recebemos na semana passada. Vou repetir, né, pessoal que não pôde assistir, apesar que pode voltar lá no YouTube, que a pessoa faz a seguinte pergunta: pessoal, roubar sem ser visto é certo ou não é errado? É certo ou errado, né, na verdade? Na religião afro, eu faço uma pergunta, pois eu fui em uma casa da Umbanda e o Exu diz que a religião afro é boa, pois é a única religião que roubar é permitido.
E roubar não é errado. E é certo, desde que ninguém ver sendo roubado. Eu vi isso 2 vezes, uma vez foi Exu e outra vez foi um caboclo. Não vou falar que casa foi, eu não sou o dedo duro. Eu pergunto, roubar sem ver é certo e não é errado na religião afro? Tá aí a pergunta que entrou pelo Facebook e nós vamos fazer uma enquete. O que você acha? Roubar é certo ou é errado? E a gente vai aí trazendo durante a semana também essas respostas, mas é a enquete do dia de hoje. Toda segunda-feira nós vamos trazer uma enquete lá na página do Facebook para você opinar. Pai Mário, falando da Umbanda, já falando dos caboclos e dos pretos velhos, nós vamos entrar nesse debate já aqui no programa, tá? Estamos aí para perto de 13 de maio, né? Okay. Quem são os caboclos? Vamos colocar o 13 de maio primeiro como preto velho, certo? Quem são os preto velhos? Os preto velhos são almas, sim, tá? São os nossos africanos que vieram, certo? Nos navios negreiros e morreram na viagem ou morreram depois aqui, que traz a sabedoria sobre os cultos africanos, sobre os cultos afros, tá? Tanto que tem um ditado no meio do batuque que diz assim, o que preto velho faz, ninguém desmancha, e o que os outros fazem, preto velho desmancha. Preto velho é mandigueiro, preto velho é povo de alma, certo? O preto velho, ele é povo de alma, mas é povo de crescimento. Quando se trata povo de alma, não se trata como malefício. Então o preto velho, ele traz a sabedoria das ervas, ele traz a sabedoria da mandinga, tá? Que é o feitiço, como a gente chama. Ele traz a sabedoria da mendigaria, certo? Que tem a mandiga para o bem e a mendigaria para o mal. E ele detém esses 2 poderes do bem e do mal. E ele traz muito também sobre a cura, sobre doenças, certo? E consultas espirituais. Então o preto velho, ele engloba, dentro da sua linha, ele engloba todas as culturas africanas. Hoje em dia, infelizmente, não se dão valor devido ao preto velho. Tá? Não se dão valor devido a esses pretos que são maravilhosos, que são cultura nossa, e além de ser cultura nossa, é a nossa raiz, certo? Ele é, e desculpa se alguém colocar de uma forma, não entender o que eu vou falar agora, ele é o nosso primeiro Egum. Por quê? Porque ele é o nosso ancestral, ele é quem traz a cultura da ancestralidade junto com ele, certo? Eu tenho uma pergunta de um amigo aqui que fala justamente sobre a energia do preto velho, que pede a orientação do jogo de búzios do Pai Mário. Pai Mário, trabalhei 18 anos com o preto velho. Comecei aos 15 anos de idade. Minha esposa não gosta por ciúmes e abandonei depois que vieram os filhos. Quer dizer, ela conheceu ele, para você que está entendendo aí, ele tinha 15 anos, ele já trabalhava com os pretos velhos, já incorporava os pretos velhos, porque ele está colocando aqui. Mas ela tinha ciúmes do pessoal da terreira. E aí depois que vieram os filhos, veio a pressão, né? E ele abandonou. Hoje sinto uma tristeza profunda e não consigo saber o que é. Pode ser falta do ritual da Umbanda? O que posso fazer para melhorar? Bom, ele trabalha com preto velho. Se ele trabalha com preto velho, ele trabalha com caboclo junto e provavelmente tem um Cosme e Damião também, certo? Até, só para as pessoas compreenderem bem, muitos rituais de preto velho terminam com uma mesa de Cosme ou passa para Cosme, porque a energia de preto velho é muito forte, gente. É muito pesada, de deixar a pessoa com os ossos endurecidos, com as juntas endurecidas, e é fato. E aí vem o Cosme depois para dar uma acalmada. Não que seja igual à nação, nada a ver. Mas a energia de preto é muito forte mesmo. Tá? Então, normalmente, ou depois de uma sessão de preto velho, também tem a passagem para caboclo. Né? Que os pretos velhos dão passagem para os caboclos, para conseguir trazer, equilibrar um pouco dessa energia e essa energia forte que tem entre os dois. O que pode estar acontecendo com esse amigo? Pode sim estar acontecendo com ele uma abstinência, eu chamo de abstinência de incorporação. Ele não diz há quanto tempo ele está afastado da Umbanda, mas seria o caminho para ele? Pois é, eu vou jogar no búzio agora, porque o búzio ele responde pelo caboclo, ou responde como caboclo, não, ele vai responder pela espiritualidade dessa pessoa, certo? A abstinência de caboclo, a abstinência da incorporação é difícil. É difícil, tu começa a ter alguns efeitos que são efeitos colaterais. Ele fala de uma tristeza muito profunda que pode se transformar numa depressão. Pode se transformar numa depressão. Deixa eu olhar aqui pra gente ver certinho. Totalmente, totalmente. Ogum, como eu já expliquei várias vezes pro pessoal, Odé, Ogum e Ossan respondem pelo
pelo caboclo, sim. E vocês viram que dessa vez sim pulou um búzio fora, tá? E esse búzio vem junto com o Chapanã, ele pulou no Chapanã aqui. O que ele está dizendo com isso? Meu amigo, existe sim uma tristeza profunda tua, mas essa tristeza profunda não é do caboclo, tá? Essa tristeza não é do caboclo. Sabe do que é essa tristeza? Meu velho, tu precisa sim do caboclo, tu precisa do preto velho, mas tem alguém que te chama muito mais que eles, que é o orixá, que é santo, que é a tua complementação que tu precisa. Tu precisa retomar de volta a tua religião na parte de Umbanda, sim, mas tu precisa entender o que é o santo, certo? E começar também a compreender e fazer parte do orixá. Se tu já faz parte do orixá e deixou de fazer o caboclo, o orixá está te encaminhando para essas duas abas. Essas duas abas que eu me refiro, desses dois pontos, onde são as tuas fixações, tá? Onde tu tem que te fixar, onde tu tem que te manter. Porque os cortes, o baque marcando muitos cortes para ti. Quando eu me refiro nessa questão da aba, do equilíbrio entre o caboclo e o orixá, que eu me refiro entre o equilíbrio da tua espiritualidade, nós estamos tratando do teu espiritual. O que é o teu espiritual? É a tua sensibilidade umbandista, certo? Que é a tua sensibilidade de médium e a tua sensibilidade no batuque. Médium não é, certo? Cavalo de orixá, certo? Quando se trata de batuque, não se trata de mediunidade como incorporação, ok? A tua mediunidade, ela trata no caboclo, no Exu, no Preto Velho e no Cosme Damião, certo? Nesta linha de incorporação. A mediunidade não é dentro do batuque. Tu tem uma mediunidade dentro do batuque que é diferente. Não é a mesma coisa. A gente trata por mediunidade, mas ela tem um outro nome mais específico, ok? No teu caso, tu tem todo o teu peso da Umbanda e todo o teu peso do batuque. E essa tristeza que ele está sentindo, Viviane, é uma tristeza relacionada aos dois, relacionado à Umbanda e relacionado ao batuque. É a defasagem e essa, como eu disse, a abstinência que ele está tendo religiosa. Mas aí a gente pergunta, e até estou vendo aqui algumas perguntas, né, relacionadas à energia das pessoas. Por exemplo, mas e a mulher com todos esses ciúmes? Será que ela vai aceitar a vida em comunidade africanista? Aí é um pessoal que já está ouvindo aí e que pergunta em relação à Casa de Nação, que é uma família, né? Pois é, o que ocorre é o seguinte, Viviane, nessa questão dos ciúmes dela, ela tem que, primeiro, conhecer, certo? Porque tu critica sem conhecer, tu tem ciúmes sem conhecer. Primeiro conhecer esta família religiosa, primeiro conhecer esta família, porque dentro de uma casa de religião, o primeiro ponto que se preza é família, certo? É o primeiro ponto que se preza. Quando se entra para dentro de uma casa de religião, irmãos carnais deixam de ser irmãos carnais para serem irmãos de santo. Marido e mulher dentro de uma casa de religião, eles deixam de ter o casamento para ter irmandade, eles são irmãos. Mas a esposa dele, pelo visto, já não aceitou na Umbanda, que é uma energia extremamente sutil. Se ele for para a nação, não tem risco de perder a esposa? Olha, Viane, deixa eu olhar aqui mais. De um atrito familiar, como harmonizar isso? Acho que isso é um grande problema em todas as casas, né? O ciúme, a inveja, a intriga é normal. Vamos ver aqui. Em qualquer comunidade, diga-se de passagem. Mas aqui existe um outro peso e uma outra medida. Ela tem dois pesos nessa questão aí, tá? Xangô aqui gritando e respondendo aqui. O que Xangô está dizendo? Ou ela começa a aceitar esse lado religioso dele, ou vai entrar num prejuízo muito grande para ele. Tá? A ponto dela ter que buscar. A ponto de os dois se separarem, certo? Por este motivo, porque ele está dando abertura para espíritos negativos, certo? E ela ter que buscar para poder trazer o marido de volta, mas buscar de que forma? Para tirar as coisas negativas que vão estar em cima dele, porque Chapanã aqui marcando aqui muito direto para ele, marcando direto para ele, se ele não cuidar do espiritual dele e Iemanjá gritando, tá? Quando eu digo gritar, gente, desculpa essa expressão que eu uso, mas quando eu digo gritar, é que ela está tentando, como eu estou tentando aqui falar para vocês, tentando mostrar para ele o que está acontecendo, e para ela da mesma forma. Os ciúmes dela vai prejudicar ela, mas vai prejudicar de que forma? Ela afastando ele de dentro de uma casa de religião, por não conhecimento, por ela não estar integrada a esta casa e não saber o que se passa, certo? Eu acho que a culpa aí não é somente dela, a culpa foi de quem preparou esse rapaz, que não explicou para ela direito o que é a religião.
afastando ele e vai afastar ele do casamento também. Acabou entrando no meio da história, né? Ela entrou no meio da história. Já frequentava a casa ali desde criança, incorporava. Ela entrou, arrumou a namoradinha, levou a namoradinha para a casa de religião, mas na verdade não teve essa preparação dela. E aí mistura-se as estações. Acontece? Acontece. Mas olha aí, a questão física e mental sendo influenciadas por uma falta de energia ou por uma falta de atitude no seu caminho. Pode acontecer com você, pode estar acontecendo com você agora. Né? Nós vemos muitas pessoas que nos mandam WhatsApp chorando, angustiadas, né, terrivelmente abaladas e não sabem o que está acontecendo. Aquela frase assim, ó, nada dá certo na minha vida, eu não encontro ninguém, eu não sou feliz, isso é característico de pessoas que têm uma debilidade, uma dificuldade, uma falta de energia espiritual na sua vida e que precisa disso. Por isso a Casa de Iansã e Oxalá, nesse mês que é dedicado à Umbanda e dedicado também à ancestralidade, que é o mês de maio, está trazendo para você promoção no valor da consulta para que você tome essa atitude. 20% para quem consultar essa semana, a gente estendeu para a primeira semana de maio, 20%. 20% real, não é? Aumentaram para depois baixar aqueles truques ridículos, né? Não. Consulta dá o mesmo valor há um ano. 20% de desconto para quem consultar esta semana. Promoção é especial para você dessa semana. Basta você ligar e agendar. 51 3084 3434. Com as claras consultas presentes, né? Aqui na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Casa de Iansã e Oxalá. Pai Mário, você queria fazer mais um comentário sobre esse nosso amigo? Queria sim, porque também uma outra situação que ocorre dessa questão desse casal, que é pelos ciúmes da esposa, é o seguinte, muitas vezes aquele que é um bandista, aquele que tem uma incorporação, ele tem vergonha de contar e não deveria. E não deveria ter vergonha de contar para o seu namorado, para sua namorada, que faz parte de uma casa de religião. Porque tu nunca vai tirar a religião da tua vida. E creio eu que tu nunca vai também tirar um amor da tua vida. Mas os amores vêm e vão. A tua fé e a tua religião, ela fica. Tu pode trocar, tu pode vir, tu pode ir, mas a tua fé e a tua religião ficam sempre. Então, fale, converse, explique, tá? Já não coloque, porque muitas pessoas denigrem a nossa religião de uma forma muito... Pelo próprio preconceito, Exato, né? Cria um preconceito. Não tenha preconceito sobre a tua pessoa, sobre a tua religião, mas explique direitinho o que é a religião, o que é uma incorporação, o porquê que você tem que incorporar, porquê que você tem que fazer parte de uma corrente, para essas pessoas compreenderem o benefício da nossa Umbanda, o benefício da nossa religião. Ok? Era só um adendo em relação a tudo isso. E hoje o senhor tem aí 3 imagens Sim. que estão correspondendo aos pretos velhos, né? Uhum. E ao Ogum, é o Ogum da Lua? O Ogum da Lua. Quem são essas imagens que essas imagens estão representando? Aqui, essas duas imagens, elas não têm nome direcionados, tá? É um preto e uma preta, certo? Pode ser Pai Chico, Pai Francisco, Pai Miguel de Angola, tantos outros e também as Marias, Maria Conga e outras tanto, Maria do Balário. Esses nomes que o senhor está dando, Pai Francisco, Pai José, Maria Conga, são nomes de espíritos? São nomes de espíritos, são nomes de pretos que viveram. Quando eu disse ainda há pouco que eram os eguns, que eram os nossos antepassados, só para vocês compreenderem, de fato, porque o preto velho, ele viveu sobre a terra, ele viveu dentro das senzalas, ele viveu como ser humano aqui e morreram. E morreram muitas vezes com chicotes, morreram muitas vezes torturados e tantos outros. Por quê? Porque eles não fugiam da religião deles, eles não fugiam do fato deles serem africanos e eles, por exemplo, eles trouxeram a capoeira para cá. A capoeira ela é uma dança africana, ela é uma dança que no futuro eu quero trazer um grupo aqui de grandes amigos para mostrar o que é a capoeira e contar a história da capoeira. O preto velho ele trouxe a capoeira, o preto velho foi para os terreiros, foi para a mata e viu as ervas que tinham lá, que foram também passadas de pajé, passadas pelos índios. O preto velho ele veio para cá nas charqueadas e ali se começou o africanismo. Ali se começou a cultura, porque aquela velha pergunta, de onde vem uma obé de orixá? Certo? De onde começaram as obés de orixá? Vieram nos navios negreiros? Impossível, não, né? gente. O negro não tinha como vir não com tinha faca. como trazer. Então se começou essa cultura das obés aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, aqui nesse país gigantesco. E o negro trouxe essa sabedoria para nós, o preto trouxe essa sabedoria para nós, os nossos pretos velhos, eles sabem aquilo que eles dizem. Eles sabem a mandinga que eles fazem, eles sabem, por exemplo, a benzedura
de um preto velho com uma tesoura, com uma brasa. Eles detêm este poder, sim, místico, sim. Então ele é o começo da nossa religião no Brasil, certo? Foram esses negros que vieram lá no começo, que foram chamados de pais e mães também, porque eram aqueles que tinham a fecundidade maior, aqueles que reproduziam. Então eram os pretos, era a mãe preta, o pai preto, e era eles que eram os pais de santo, eram eles que detinham aquela sabedoria, eram eles que começavam a nossa religião. Então, pai José, pai Francisco, pai Joaquim, pai Rei Congo de Angola, mãe Maria do Balaio, mãe Maria Conga, tia Conga, mãe Anastácia e tantos outros pais e mães pretos velhos. É o nosso eu. Eu arrepio, gente. Eu arrepio quando eu falo deles. Chego a arrepiar até o topo da cabeça. Por quê? Porque eles é que sabem do nosso espiritual. Eles é que sabem da nossa cultura. Mas aí nós entramos numa imagem que representa o cavaleiro romano, né? Aqui no caso algum da Lua, que não tem esse vínculo que o senhor está falando. Mas aí quem começou... Dizem as histórias de Umbanda, tá? Que quem começou com a Umbanda... se eu não me engano, foi em Pena Branca, no Paraná. Eu não estou muito bem recordado. Foi no Rio, né? No Rio de Janeiro. Não, eu não estou bem recordado. Depois eu vou trazer essa história direitinho. Mas os caboclos começaram a aparecer nos nossos terreiros. Os caboclos começaram a aparecer nos nossos terreiros que eu me refiro nas nossas senzalas. Nas nossas senzalas, porque os índios, quando o branco veio para o Brasil, também mataram muitos índios, e esses índios se tornaram espíritos da floresta, espíritos da selva, espíritos que ali se encontravam para proteger a sua tribo, para proteger a sua alma, como nós temos os nossos preto velho, como nós temos o nosso Egum, que protege as nossas casas junto com os nossos orixás. Então os índios começaram a morrer, e os negros, quando vieram para o Brasil, certo? Que vêm os pretos para dentro das senzalas, eles trouxeram a espiritualidade e a mediunidade. Então ali começou a incorporação, tanto que tem um filme de capoeira que se chama Besouro, certo? E o besouro, ele se incorporava com o orixá e também se incorporava com o caboclo. Então, o caboclo, ele vem junto. Quando nós colocamos Ogum, por exemplo, que nem tem essa imagem de Ogum da Lua, que é um soldado romano, o porquê dele? Porque ele veio também da Europa e trouxe da Europa, porque que era a fundamentação das cruzadas, das lutas entre o bem e o mal. E para a igreja ele foi representado como soldado romano. Então, para os congás de Umbanda, muitos dos congás de Umbanda tinham que ter essa representação como soldados romanos para que a igreja deixasse os terreiros em paz. Então são histórias. São culturas que muitas vezes você não sabe, né? Ou então teria curiosidade. Nós vamos abordar esse assunto da Umbanda aí o mês todo, de diferentes formas, de diferentes situações, para que você tenha essa oportunidade e também poder ouvir outras opiniões, certo? Nós temos uma enquete hoje pelo Facebook. Pessoal, roubar sem ser visto é certo ou errado na religião afro? Vai lá no Facebook, página Vivina TV, curte, você pode participar da enquete. Acha que sim ou acha que não? Né? E coloque aí. É uma pergunta que chegou pelo Facebook que me deixou um pouco intrigada. E nós vamos trazer esse debate hoje. Pai Mário, aqui pelo WhatsApp também uma pergunta. Como faço para consultar aí na casa? Bem simples mesmo. Você quer consulta de jogo de búzio de carta? Liga lá, 51 código de área, liga no 3084-3434. Agenda sua consulta de segunda a sexta-feira. Alguns sábados do mês de maio terá atendimento, mas nós vamos avisar previamente, tá? Então liga no 51, é o código de área, 3084-3434. Liga, agenda sua consulta ali de segunda a sexta-feira, como eu disse anteriormente, alguns sábados terá consultas, mas avisado previamente, tá? Avisado previamente. E vamos ter também, Viviane, a partir do mês de maio agora, certo? A partir da primeira quinzena de maio, os atendimentos com Exu Rei da Sete Cruzilhada, às segundas-feiras, com hora marcada, certo? Toda segunda-feira com hora marcada. Depois o André vai montar para nós direitinho o GC aí, bonitinho, para você ter essa consulta com o caboclo, com as cartas, com o búzio e com o Exu.
ok? Eu quero mandar um abraço muito especial nessa semana a um grande amigo, que é o Pai Cleon de Oxalá. Também pelo carinho que a gente tem por ele na nação e como pessoa, que adoro ele é muito fofo, mas também pelo trabalho que ele faz de Umbanda, né? Há muitos anos ali na Mariana de Matos, e um grande pedido de bênção, né, do Caboclo Sete Flechas, que é o Caboclo de Pai Cleon de Oxalá, que ele possa sempre iluminar e que esteja nesse momento aí ao seu lado, lhe auxiliando em todos os trabalhos espirituais e lhe abençoando também. Pai Cleon, esse caboclo maravilhoso que o senhor tem, que Sete Flechas, ele é o rei das matas, com sua bodoca gira, né? E com a sua flecha mata, né, Pai Cleon? O senhor sabe que é um caboclo que está há tantos anos com o senhor, acho que 50 e poucos anos já, ou mais. Aí não vou dizer a idade dele, né? Não, Quando o pessoal falando... vai calcular quanto tempo de Umbanda, quanto tempo de mas idade. Pai Cleon, Ele recém fez 30. Pai Cleon tinha uns 2 ou 3 anos quando começou a trabalhar com Claro, com 2 anos de idade, claro. Uns 2 né? ou 3 anos. Pai Cleon, um grande beijo no seu coração, tô com saudade, vou lhe fazer uma visita essa semana aí. Agora que eu tenho mais um pedido de orientação, Pai Mário. Pedido de orientação, meu filho está em São Paulo, saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, há 2 meses, à procura de emprego. Será que vai conseguir? Nasceu no dia 12 de 5 de 82, mãe preocupada. Vamos ver. Olha, mãe preocupada, conseguir, ele vai conseguir sim, mas ele precisa um pouquinho tirar, como é que eu vou dizer, ele está muito exigente, tá? Ele está uma pessoa que ele está muito prepotente, muito exigente, tanto que Xangô marcando aqui, tá? Ele já saiu daqui para uma oportunidade melhor, pois de repente mas lá não ele está encontrando essa oportunidade melhor. Não, mas ele tem uma carreira muito boa, ele vai conseguir, mas ele é muito prepotente, ele tem que tirar um pouco dessa prepotência dele, ele ser um pouco mais humilde. Tá? Descer um pouquinho ali do salto, como a gente diz, que ele consegue, porque tanto Oxalá quanto Oxalá e o Xangô aqui marcando aqui a falta de humildade, certo? É isso que está tirando, ele não quer começar com um salário mais acessível, tanto que se você vê, tem 2 búzios aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 central, tá? O que eles querem dizer com isso? Está faltando humildade. Diz para ele, mãe, que ele não precisa entrar ganhando 1 milhão, mas ele pode entrar ganhando 500 mil, que ele vai chegar até 1 milhão dele. Mas ele não pode exigir demais agora no começo, e é o que ele está cometendo. É que se aventurar em um outro estado tem um custo, né? Mas pode ter o custo de estar em outro lugar, de estar em outra cidade, não tem mais o pai e a mãe aí que muitas vezes fornece o alimento, quer dizer, tem que se virar, fica mais difícil. Mas no caso dele aqui, quando ele foi para outro estado para se virar, ele já foi almejando alguma coisa grandiosa, que aqui ele viu que ele não teria. E ele chegou lá e se deparou com algo que também não vai ser grandioso como ele estava imaginando. Tem um caminho para ele trilhar. Tem um caminho para ser seguido. Mas existe a possibilidade de fazer uma segurança, por exemplo, para ele, uma abertura profissional, mesmo ele estando em São Paulo? Sim, existe sim. Uma segurança, uma abertura proporcional, uma abertura financeira, ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Ele não teria que vir aqui. Não necessariamente, não teria que vir. Por exemplo, a mãe dele está aqui. Sim. Tá? Mas de que forma pode fazer? Pode comprar uma camisa nova para ele, ser feito um axé nesta camisa e ser a camisa do Inter, né? Olha, Viviane. É a camisa do Inter. Agora o pai Cleon está sorrindo em casa e o pai Mário está dando risadinha aqui, né? Eu vou dizer uma coisa, eu prefiro não comentar. Quê, né? Prefiro não comentar, porque tem muita coisa ainda. Bom, mas vamos lá. Pode dar uma camiseta para ele de presente, né? Levar para ele. Mandar para ele, enviar qualquer lugar do mundo. Tu pode fazer uma segurança, e tu pode fazer uma segurança para a pessoa, tendo alguém ou tendo todas as características dessa pessoa, numa foto, num nome, de qualquer forma, em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, há poucos dias atrás nós mandamos alguns trabalhos para a Suíça e para Londres, né? Sim. Então, sem problema algum, existe essa possibilidade? Existe, não inclusive existe. Na Suíça de abertura profissional. Exatamente, não existe fronteira para a nossa religião, não existe local, não existe fronteira. O que precisa é um ponto de referência. Aí, por exemplo, no caso desse trabalho que foi feito à distância, a menina não ia vir da Suíça aqui para fazer a limpeza, ela enviou via Sedex o material, um perfume, roupas, e foram preparados para ela, que foi reenviado para a Suíça. E foi trabalhado muito, como era uma questão profissional, com o orixá Ogum, né? Foi trabalhado pela nação com o orixá Ogum. Quem é o Ogum, Pai Mário, na relação profissional? Quando a gente trata Ogum na relação profissional, que a gente chama Ogum de ferreiro, né? A gente chama do dono do ferro, do dono do aço, o criador da forja, o criador de tantos outros instrumentos, ele é o do trabalho.
tá? Da labuta, como os italianos dizem, né? Da lavoura, né? Então, ele é o do trabalho, ele é o orixá que ele cuida do trabalho. Então, ele cuida de empresas, ele cuida do profissional, ele cuida do profissional que trabalha dentro da sua empresa, ele cuida dos donos das empresas. Eu digo empresa da transformação, da luta do dia a dia, né? Exatamente, da transformação. Porque nós temos um material e esse material ele tem que ser manufaturado. Certo? Sim, então ele sai de uma empresa, ele tem que ser transformado para ser revendido. Uma roupa que você compra, um óculos que você compra, ele tem todo esse caminho. E este caminho, quem cuida desse caminho é Ogum, até o momento da venda, certo? Até o momento da criação, porque todo o comércio, todo o trabalho em si, ele se direciona para uma venda. Não existe um trabalho feito, a não ser um trabalho, como é que se diz, social, que ele não vai ser vendido, mas ele tem que ser comprado antes. Mas o próprio social tem Exato. material. Então, todo o trabalho, ele direciona a uma venda, Sim. certo? Que é o produto... O sistema de troca. O produto e o sistema de troca. Então, Ogum cuida desse sistema de troca, que é o sistema da transformação. E também foi trabalhado com o Yansan para essa amiga. Por quê? Porque a Yansan é dona dos mercados, né? E da comunicação intercontinentes. Ela com o Iemanjá trabalham com essa energia intercontinentes. Yansan, dentro do campo profissional, qual a influência? Você falou que Yansan é dona do mercado. Sim. E uma grande verdade. Da liderança feminina. Nós temos 3 orixás, que nós chamamos de 3 orixás guerreiros. Tá? Ou melhor, são 4 orixás, que são 4 orixás guerreiros. Bará, Ogum, Yansan e Xangô. Vamos a Yansan. Yansan ela é dona do mercado, ela é dona dos ventos, ela é a dona da transformação, não, dona do material já transformado. Graças aos ventos de Yansan, que o pólen de uma árvore vai até a outra e aonde é feita a polinização, ou através de insetos, mas o inseto também precisa de um vento. Ela cuida dos nossos mercados, ela traz a venda, ela traz o crescimento. Tudo gira em torno da venda. Ogum cuida até aquele ponto. Venda junto com Yansan, mercado de trabalho, Yansan junto, porque tu precisa ter aquele dinamismo, tanto homem quanto mulher. E vamos tirar essa bobagem que orixá homem trabalha para o homem, orixá mulher trabalha para a mulher. Muito pelo contrário. Por exemplo, um homem que faz um axé com Yansan, ele empresário faz um axé com Yansan para crescimento, ele é um axé de prosperidade, ele é um axé de fartura. Então tira essa bobagem. Então Yansan, ela como dona dos mercados, trabalhando junto com Ogum, com Bará e com Xangô, ela traz essa transformação. E o Bará, nesse sentido de profissional? O Bará, ele precisa trazer, certo, as pessoas até o mercado. Então ele abre os caminhos, ele abre as ruas, como se diz, e marca o caminho para que as pessoas com a pipoca, né, como a gente faz a abertura, para que as pessoas cheguem até esse mercado. Cheguem até lá e saibam que tem aquele determinado produto que eles estão necessitando. Como eram os mercados centrais antigos, como é o shopping center hoje em dia, ou aquelas lojas de bairro, o Bará leva até ali o cliente. Então a ligação entre os 3 vem desta forma. Tá vendo? Tudo isso é conhecimento e é isso que você adquire ao realizar aquela consulta especial aqui na Casa de Yansan e Oxalá. Você pode realizar a teleconsulta, quer dizer, não precisa sair de casa, ou se você está fora do nosso estado, fora do país, você também pode fazer essa teleconsulta com o maior carinho. Esse sorriso aí do Emotion diz assim, estaremos com você aí para trazer a felicidade no seu caminho. Basta agendar 51-3084-3434 ou vir pessoalmente aqui na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Você tem o endereço, a sede própria da Casa de Yansan e Oxalá, onde você vai realizar as consultas com o Pai Mário de Oxalá ou com Viviane de Yansan. Pai Mário, eu tenho aqui mais uma pergunta, mas me parece aqui que essa pergunta já é para o jogo de cartas. Quando as pessoas querem, muitas vezes, realizar as consultas, elas ficam em dúvida, faço o jogo de cartas ou faço o jogo de búzios? Realizo o jogo de cartas ou realizo o jogo de búzios? Vai muito do seu interesse, do seu entendimento e do seu diálogo. Pai Mário atende com jogo de búzios e eu, procuro atender com jogo de cartas. Isso há mais de 25 anos. Então, você que gostaria de realizar a consulta, assista o programa e vê qual a identidade melhor para você realizar a sua consulta. Vivi, temos sim uma pergunta aqui para as cartas para ti, tá? Uma pergunta de uma amiga que diz assim: oi Viviane, por favor, me ajude. Eu estou muito dividida entre 2 amores. Um é da cidade em que eu moro, o outro é de longe, da minha cidade. Mas me convidou para sair.
tô indecisa e eu gosto muito dele, mas tenho medo que ele queira só uma aventura comigo, pois eu quero um relacionamento sério. Será que isso é o que ele quer comigo, um relacionamento sério? O nome dele é Tarará e o da outra pessoa é Tarará, que diz que me ama também muito e quer um relacionamento sério comigo. Não se preocupe, gente, que a gente tem aqui na pauta da pergunta aqui, a gente tem os nomes para poder jogar. Eu tirei aqui 3 cartinhas. A aliança é a intenção dela no relacionamento, tá? Se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Ela tem o que mora aqui e o que mora em... Ela não diz o nome da cidade, não. Mas o que mora aqui é o da esquerda, né? Que é a pessoa que tem bons sentimentos, é a pessoa que marca a âncora, é a pessoa que traz a estabilidade e a verdade do relacionamento. O que mora fora é o cavaleiro de outras situações, de outro caminho. E ele já representa a aventura. Então, ela fez uma pergunta objetiva. Invisto nesse rapaz que que quer sair comigo, me convidou para sair. Olha a resposta em cima dela. A carta da vassoura. Só se for por uma noite e nada mais, certo? Porque ele não quer um relacionamento sério, ele quer um relacionamento fugaz. O daqui vai descobrir, não pensa que se tu sair com o de lá e ele vai ficar sem saber, não. Não sei se ela é de Porto Alegre, mas ele vai ficar sabendo e vai terminar o relacionamento. Em suma, tu tá querendo segurar os 2 pombos com a mão e ainda se movimentar. Vai perder os 2. Ou fica com o está aqui, que marca, né, a estabilidade dele contigo. E também uma ligação kármica deles contigo, né, desse que está aqui, nesse momento de divisão. Dentro da cultura afro, Pai Mar, existe o orixá Xangô, rei, né? E como normalmente dentro da cultura afro os reis tinham várias esposas, a gente vê que Xangô tem 3 esposas, que é Obá, Yansan e Oxum. Dentro dessas 3 linhas, Xangô, de diferentes épocas, diferentes histórias, ele se relaciona com esses 3 casamentos, buscando um equilíbrio. No entanto, nós sabemos que existe essa dificuldade de relacionamento ambíguo. Uma, porque a cultura brasileira e da maioria dos países é monogâmica. É o relacionamento, né, entre 2 pessoas. Ainda existem culturas que é poligâmica. É um homem com várias mulheres. Raramente eu ouço ou tenho essa identidade de uma mulher com vários homens, né? Mas um homem com várias mulheres. Tanto que existe uma cultura dentro dos Estados Unidos e na Europa que também ainda tem essa possibilidade, mas a maioria é monogâmica. O que eu pergunto é assim, ó, lidar com um casamento monogâmico entre 2 pessoas, né? Já é difícil, imagina com mais de um. Até porque não pode, né? No Brasil não pode ter um casamento com mais de uma pessoa. E principalmente eu vejo o sofrimento quando nasce uma prole, né? Quando tem filhos dessa história. Por quê? Se são filhos de casamentos diferentes em épocas diferentes, muitas vezes o atrito não acontece. Agora, ao mesmo tempo, como tem aí homens com filhos de diferença de 1 ano e mantém relacionamento com 2 pessoas, se torna quase impossível, porque a guerra é muito forte. Quando nós falamos de Xangô, nós não falamos que é possível o casamento com várias mulheres, mas sim a relacionamento e lidar com as diferentes faces, muitas vezes, da mesma mulher. Exatamente. Quando se diz que Xangô é o rei da astúcia, né, que ele é o rei da inteligência, e é um fato, porque Xangô conseguiu ter 3 mulheres totalmente diferentes uma da outra. Né? Foram 3 amores, 3 sentimentos totalmente diferentes um do outro. Então, quando há essa dificuldade, por exemplo, de ter um casamento, ter 2 casamentos, é muito difícil lidar, gente. É muito difícil lidar mesmo. Lidar com uma pessoa já é difícil, porque essa pessoa, mesmo não sendo bipolar, mesmo ela não tendo transtorno bipolar, ela tem seus fases. Momentos, ela tem seus momentos. Lidar com uma mulher não é por exemplo, fácil. A mulher, por exemplo, quando tá de TPM, tá? Que tem a tensão pré e a tensão pós, né? São 2 TPM que tem. É difícil de lidar. E o homem também. O homem, tem momentos do homem que ele está fora do normal, então, sinceramente.
Aqui nós temos o caso de uma mulher decisa entre 2 homens. E olha a pergunta que eu tenho depois aqui para você. Tá, então vamos para outra pergunta. Vamos para a pergunta Já aqui. Que Essa pergunta entrou bem dentro deste assunto. Olha a preocupação desta pessoa, tá? Querida mãe Viviane, querido pai Mário, sou casado e sou muito desconfiado, pois gostaria de saber se minha esposa em alguma vez me traiu ou me trai. Que chato isso. Muito chato. Pergunta muito chata chato. pra gente aqui, muito né? chato. Chata essa pergunta. E o que acontece é uma questão assim... Ele quer saber se alguma vez foi traído ou se trai. Se a mulher trai. Mas aí eu vou fazer junto com a pergunta dele. Tá, mas essa é a pergunta dele. Essa é a pergunta dele. Tá, então jogue primeiro a pergunta dele. Jogue primeiro a pergunta dele. Já que essa saia justa caiu aqui pra mim pro jogo de cartas. Eu deixei pra ela. Não tem problema. Deixei guardado pra ela isso aqui, não gente. Não tem problema. Vamos ver aqui. A dúvida e a insegurança, mesmo que a mulher não dê motivos, muitas vezes cria a situação para que as coisas aconteçam. Isso eu já vou deixando de recado. Agora, para nossa amiga, a aliança representa a união, certo? A aliança aqui está dizendo que ela é unida a ti, certo? Não estou vendo essa traição. E Ansan marcando que ela é muito segura daquilo que ela quer e muito segura daquilo que ela busca. Se ela quisesse ter um outro relacionamento, ela teria, né, a posição de terminar e ter esse outro relacionamento. Eu vejo a divisão, ele criando dificuldades nesse relacionamento devido ao excesso de ciúmes e a possessão que ele tem. Amigo, tu não estás vendo a tua esposa como uma companheira. Tu estás vendo como esse objeto aqui, ó. É um objeto que representa, né, os moais aqui, que representam uma divindade. Tu está vendo a tua esposa como um objeto. Ela não é um objeto. Ela tem vontade, ela tem respeito, ela tem sentimentos, e esse teu ciúmes vai acabar gerando realmente uma separação. Tu tem que entendê-la como um companheiro e um ser de ideias e de opiniões. Não vejo a traição hoje, não vejo a traição anterior, eu vejo tu sendo um chato, ciumento e inseguro. Por quê? Porque por mais que ela te prove e que invista nesse relacionamento, tu está sempre mais preocupado com a guampa do que do investimento no casamento. E uma guampa fictícia, porque ela não existe. Arrumar amante para os outros é muito fácil, né? Ainda mais quando tu dá o assunto. Aí parece que eles gostam, né, de achar que a mulher traiu, que a mulher fez... Blá. Gente, mulher quando quer terminar um relacionamento, ela termina. Não é 4 paredes que prendem uma mulher. Principalmente quando é uma mulher segura de si, que é o caso da tua. Agora, tu ficar repetindo 24 horas e até mesmo prejudicar o andamento da convivência dentro de casa, tu está empurrando ela para a rua. E tu está fazendo exatamente isso. Tu tanto fala que parece que quer que ela preste atenção nos homens. Aí pode ter 2 situações. Ou tu presta atenção demais nos outros homens, o que poderia ser um problema, ou a sua insegurança em relação a você mesmo está tão grande que você não está se identificando, não está satisfazendo a relação dentro de casa. Você precisa de ajuda. Ela está segura do que ela quer. A pergunta que eu ia fazer, você respondeu durante todo esse questionamento das cartas. De ser chato? Não só de ser chato, daqui a pouco, porque sinceramente, amigo, o que você está vendo aqui, é um ditado que eu uso que muita gente me pergunta, que ditado é esse? Que está procurando o rato em guampa. O procurar rato em guampa não é guampa em cabeça de cavalo, que também tem essa outra expressão. Procurar rato em guampa é tu olhar para dentro de uma guampa, tentar achar um rato ali e ficar cutucando coisa que não tem. Porque na realidade aqui é muito mais a tua insegurança, tanto que a mãe Viviane colocou aqui no jogo aqui, que precisa ser tratado muito mais ele do que ela. Toda a vida, muito mais ele. Porque... E aí eu faço aquela velha pergunta também, quem acha que está sendo traído é aquele que mais trai também. Nem sempre a traição pode, como eu disse, saindo do teu caso, tá, meu amigo? Que todas essas perguntas são verdadeiras, são do Facebook. Muitos homens, e eu já vi isso com várias amigas, que ficam prestando tanta atenção nos outros, às vezes até uma homossexualidade mal resolvida. Né? Concordo contigo. Às vezes não é o caso do nosso amigo, mas presta tanta atenção no bíceps, no tríceps e não sei o quê. Não, ou no que o outro está fazendo, né? Que tu começa a ir demais.
Outra coisa é a autoestima, ter um problema de saúde ou até mesmo psicológico que precisa ser tratado, porque não satisfaz as pessoas, a cônjuge, né? E aí acha que sempre vai ser traído. Nesse caso aqui não tem traição. Pai Mário, quando nós falamos em acreditar no amor, em acreditar no amor verdadeiro, e até mesmo a desilusão de ter uma pessoa que vive te julgando, ou que acredita em histórias mirabolantes aí, né? Que a língua dos ó recalcado ficam inventando. Nós estamos falando muito em pessoas que acreditam no amor e que têm muito sentimento. E aí nós entramos no assunto de Oxum, que é o orixá do sentimento verdadeiro, que é o orixá que traz o amor e o sentimento real dentro do casamento e que traz a preservação desse casamento, que traz a energia das cachoeiras, do movimento da água, na renovação da energia dessa união. E principalmente, não é que filhos de Oxum não traem, não é isso. Mas que filhos de Oxum valorizam a estrutura familiar e valorizam o casamento, muitas vezes buscando superar as dificuldades. E também, quando nós falamos ali da relação de Xangô, nós temos o orixá Obá, que falamos aí na semana passada, vamos trazer hoje de novo essa relação do orixá Obá, que é o amor que acredita na continuidade, que acredita na superação, que acredita na paixão e que acredita nesse movimento de reconstrução. Muitas vezes, Obá é a menina ingênua. Não vejo nada de menina ingênua. Não. Né? Eu vejo a mulher guerreira, a mulher que luta pelos seus filhos, a mulher que busca o encontro da verdade, principalmente da verdade, mas que muitas vezes abre mão de um relacionamento em prol a outras pessoas, em prol aos pais, em prol à família. Aquela mulher que muitas vezes o marido, por ciúmes, nós vimos aqui no início do programa. No início do programa, a mulher com ciúmes da Umbanda e acabou retirando o rapaz da religião e hoje o rapaz está até entrando num processo de depressão. E será que não abriu mão da sua energia? Quantas mulheres abrem mão da sua religião, da sua família, dos seus pais, pelo seu amor? E aí vem a energia de Obá, muitas vezes liberar esse sentimento para um outro viver. Mas muitas vezes, como você disse, deixar a família pelo amor, muitas vezes a família acaba atrapalhando também no amor. E aí vem a justiça, vem a injustiça, né? E essa renovação de Obá é muito linda. Ela deixar de ser menina e ser mulher é aquele amor assim, não, tudo bem, mas não abusa de mim. Entendeu? Claro que não. É sensacional, é sensacional. E nós temos aí o pessoal perguntando pelo WhatsApp como realizar a consulta, a teleconsulta, se pode ser debitada no cartão. Pode sim. E se você não tem cartão de crédito, você pode fazer um depósito bancário. Se informe mais sobre a teleconsulta. Você vai ter acesso a esse universo de conhecimento, a esse universo da vida de vocês ligado à ancestralidade e trazendo resultados positivos. Telefone da teleconsulta é 51 3084 3434. E se você quer ter essa energia forte ao seu lado, essa energia realmente religiosa e que vai trazer a mudança na sua vida, você pode realizar a consulta pessoalmente. O telefone é 51 3084 3434 e o endereço fica aqui na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Você pega a lotação Ipanema Guarujá, qual é o nome que é da lotação da rua que pega no centro? Marechal Floriano? Na Salgado Filho, acho que é na Salgado Filho com a Marechal Floriano, não é? Ipanema Guarujá? Pega a lotação, a primeira vez, né, que a pessoa vem, lotação Ipanema Guarujá, desce na esquina da Rua Gávea, vai em direção à Orla, né, número 113. Ipanema Guarujá, né? Ipanema Juca Batista. Ipanema Guarujá. E quando você estiver aqui, eu tenho certeza que você vai ter toda a atenção, todo o carinho e a presença de Pai Mário de Oxalá, de Viviane de Ançã, lhe auxiliando nas dificuldades que estão aí lhe afligindo. E temos aí gente concorrendo para essa semana para o concurso, que mandou aí, né, o print. Adorei esse print aí, é um casal. É o Luciano, tá? E a Ana. O Luciano e a Ana aí, ó. Aí, os dois aí, curtindo o programa Vivia na TV, né? E mandou aí para nós. Faz aí seu, como é que chama? Seu print. Sua selfie? Faz sua selfie. Faz sua selfie, que nós vamos aí sortear quarta-feira 2 consultas aqui. Luciano, tá? Ana, beleza, bonitão os dois ali, né? Adoro casais, adoro casais.
Manda, aproveita aí final de semana, assiste aí a reprise, ou então vai lá no YouTube, né? E congela a imagem. Congela a imagem lá do YouTube, bate a foto no computador, tá valendo. Não precisa só aqui pela TV Urbana, pode ser também no YouTube, que é a maneira de você rever os programas. Vai lá no YouTube, te inscreve no YouTube, né, que você vai ter todas as reprises e matérias dos programas. A Ana, essa sexta-feira, vai vir aqui só para atualizar o YouTube. Vai ficar focada nisso, tá, Aninha? O pessoal tá pedindo. E você vai ali, ó, vai ter ali. Inscreva-se e todas as notícias do YouTube vai entrar assim, no seu smartphone, no seu telefone e também no seu computador. Assim como você pode curtir a nossa página no Facebook, Vivi na TV, que tem uma enquete. Não vou sair daqui hoje sem trazer esse tema. Pai Mário, recebemos pelo Facebook. Roubar sem ser visto é certo? Ou é errado? Roubar sem ser visto. Na religião afro. Bom, eu já parto de um princípio que tanto os nossos caboclos quanto os nossos orixá... Eu posso já entrar em questão? Claro, a sua opinião de Babalorixá, então, vamos lá, vou manter a minha opinião. Porque ele comprometeu muito dizendo que um Exu e um caboclo disse que poderia sim roubar, né, sem ser visto. Eu discordo plenamente, porque em primeiro lugar um caboclo ou um Exu não vão dizer isso, certo? E principalmente dependendo da pessoa. Tá? Então eu discordo totalmente disso. E a nossa religião não aceita o roubo. Tu não pode dar algo roubado para um orixá, tu não pode dar algo roubado para um caboclo ou para um Exu, que tu vai estar tirando simplesmente a tua prosperidade. Que isso não é prosperidade, isso não é o teu trabalho. Mas vamos deixar essa enquete um pouquinho mais, só vamos colocar mais um ponto de interrogação. Será que essas duas entidades eram entidades mesmo? Ah, pois é. Qual era o interesse da pessoa que estava ali? Eu acredito assim, a energia do roubo é uma energia de mentira, de falsidade. Então, a minha opinião como Yalorixá é que não é correto roubar nem furtar nada. E principalmente dentro da própria religião. Trabalho, dignidade, inteligência, perseverança, é isso que faz com que as pessoas cresçam. Quanto custou para você comprar aquela televisão, aquele celular? Quantos meses de trabalho? E aí daqui a pouco alguém rouba ou furta e vende por 10 pila, 5 pila, né? Por não sei como é que chama a droga que a gente chama, né? Papelote, sei lá, não entendo nada, porque eu não entendo nada disso. Mas assim, vai ali e troca por droga. A necessidade tem que ser tratada. Agora, roubo e furto não traz benefício para ninguém. E aquilo que é contra o ser humano é contra a religião afro. Ao menos dentro daquilo que a gente acredita. Existe uma doença que se chama cleptomania. Mas aí não é o roubo nem o furto por necessidade física, e sim por doença mental. E para isso precisa tratamento psiquiátrico. Então, não justifica. Pelo contrário, esse sacerdote deveria orientar para crescimento, evolução e desenvolvimento. E é isso que eu vejo em todas as terreiras em relação ao caboclo. Ele diz que não é dedo duro, né? Por isso que ele não quis dizer qual era a terreira que ele foi. Mas eu tenho certeza que está mal informado, né? A gente tem aqui só a pergunta dele, mas a enquete está lá no Facebook. Você acha correto roubar ou furtar e ser perdoado pela religião afro? Eu acho que seria uma outra pergunta, né? Porque hoje até eu comentava sobre uma outra religião que muitos dos ex-drogados, ex-ladrões, tantas outras coisas, foram para essa religião e foram perdoados. Há possibilidade do perdão? A religião afro também perdoa um passado nebuloso? Perdoa. Nossa religião, ela perdoa porque quem é que cobra? Quem é que faz a cobrança? Quem é que vai te julgar? Né? A não ser tu mesmo. Ou, na terra dos homens, o homem que vai julgar. Quando se fala no roubo dentro da cultura, de todas as culturas, existia uma forma de roubo mesmo dentro da nossa religião, que era dentro das senzalas, certo? Que os negros tinham que roubar muitas vezes seu alimento. Furtar, não roubar. Furtar o seu alimento. Então, até aí tudo bem, agora o restante não. Um minuto, meu Deus do céu! Mas o perdão, quem pode te dar o perdão? Primeiro tu, porque tu tem que saber reconhecer os teus erros. Se tu sabe reconhecer os teus erros, é o primeiro passo para o perdão e para o julgamento. E dentro da nossa cultura não existe o julgamento. Tá? Porque tu errou, tu não pode fazer parte desta religião. Muito pelo contrário, nós estamos de braço aberto para todos.
certos, errados, brancos, altos, baixos, negros, não interessa. A nossa cultura africanista, ela é de braços abertos a todos. E o karma que isso gera? Né? Você que já foi, já fez, ou já cumpriu sua pena, sei eu, ou que nunca foi descoberto. Qual o karma que isso gera na sua vida? Ah, pois aí dá para recuperar o karma? Assunto de amanhã. Fiz uma baita de uma burrada. Será que dá para recuperar o karma que eu gerei? Superar o mal que eu fiz ao outro? Assiste o programa amanhã, que nós estaremos aqui com vocês. Beijo no coração e uma boa semana.